Boa tarde. E aí, estamos de volta, hein? Carambola aqui, rodadinha. Ai, ai. Felipe Luiz escolheu poupar o time para jogar hoje na Libertadores, né? Nossa senhora, menos 75. A gente estava tão bem, essa Red Arrow aqui é complicado. Perdemos 5,30 cartoleta, foi uma rodada muito ruim mesmo. Eu nem falo tanto da pontuação, minha preocupação é mais com o número de cartoletas agora. Vai ficar puxado para escalar e a próxima rodada também é difícil. Felizmente, o Vitor Roque entrou e jogou muito pouco. E o reserva de luxo dele, que era o Chico da Costa, se machucou. Então não conseguiu jogar, saiu no intervalo. Veiga foi uma boa aposta, entrou no finalzinho ali, no lugar que a gente estava em dúvida se ia de Maurício. Botei o Veiga, fez o golzinho dele de pênalti. Mas o Flamengo ter poupado e aí o Cruzeiro ter tomado aquele gol pro Bragantino atrapalhou muito o time. Vamos dar uma olhada como é que era o time. Alan Patrick, que eu fiquei com medo de escalar por causa do clássico, podia ter feito 25 pontos, perdeu o pênalti no último lance do jogo, então ele fez 2 gols, mas teve aquele -3, né? -3, -4. O Pedro, como eu disse, não jogou, o Arrascaeta não jogou, poupado, e aí Matheus Pereira e Caio Jorge não conseguiram fazer os gols. Se não me engano, o Matheus Pereira não foi tão mal, né? Não, foi bem mal, 1,20 só. Então, mesmo com a vitória, foi gol do Kaique Bruno, não do William. Foi muito mal também, -0. Todas as escolhas erradas. Lucas Ramon fez o SG, mas o Reinaldo que fez o gol. Muito ruim essa rodada. A gente estava nos lugares certos, porque Kaique e Reinaldo pontuaram 25 pontos aqui. Só isso já ia pular minha pontuação cerca de 15, 20 pontos, ou seja, já ia chegar pelo menos a uns 55, 60. Ia estar mais na média da rodada, ia ser bem mais legal. Acertamos a zaga do Botafogo, mas erramos o Léo Pereira aqui, Matheus Pereira, Rascaíta, só o Rafael Veiga de certo no meio campo e no ataque ninguém. Caio Jorge deu uma assistência, né? Legal. Ainda tá numa sequinha de gol, não fez gol nos últimos 2 jogos, mas deu uma assistência, faz parte. Infelizmente, muitas coisas deram errado na rodada passada. Vamos olhar os próximos jogos? Eu achei que ia ter rodada meio de semana, mas tá tendo Libertadores, né? Obviamente. Então talvez meio de semana que vem tenha rodada, se não tiver data FIFA. Vamos lá. Fortaleza Esporte. Fortaleza já perdeu a empolgação do treinador novo, já foi goleado pelo Palmeiras, mas tem jogado melhor. O Esporte conseguiu ganhar do Corinthians dentro de casa, a segunda vitória no campeonato. Vai ser um jogo de desesperados. O Fortaleza tem um favoritismo só porque joga em casa. Vasco Cruzeiro, o Vasco ganhou ontem, mas foi muito difícil. Eu vi esse jogo, o Vasco não consegue matar os jogos. Tomou gol de bobeira na saída de bola de novo. Então vai ter que ter Matheus Pereira e Caio Jorge aqui, talvez um zagueiro lateral. O Vilauba não joga, então não sei se eu confio tanto na linha de zaga, principalmente que o Vasco tem conseguido fazer bastante gol, bola aérea. O Pumita quase fez gol contra o Flamengo. No outro lance, o Rossi toma o gol do Ryan, e aí ontem o Pumita fez o gol de cabeça, então a bola aérea do Vasco está muito forte. Particularmente eu gosto só de Matheus Pereira e Caio Jorge aqui. Juventude e Inter, difícil o jogo, Juventude não consegue vencer, o Internacional tocou o treinador, Ramon Dias assume amanhã, deve já estar no banco, porque é o clássico gaúcho, não vai ter que viajar, mas não vou escalar ninguém do Inter, muito difícil de apostar. Juventude só tem um Mandaca, então também é bem difícil de apostar em alguém do Juventude. Galo e Mirassol, o Galo finalmente passou, né? Passou o Bolívar, conseguiu vencer em casa, mas eu acho que foi um jogo apertado, né? 1-0 só, deve ter sido um jogo bem tenso. Mirassol é favorito. Mirassol tem quase, acho que nos últimos 15 jogos só perdeu pro Flamengo, os últimos 12 jogos só perdeu pro Flamengo. Então, o time tá bem concentrado, um time muito forte. Walter, excelente opção. Os laterais, Reinaldo, Lucas Ramon, excelentes opções. Infelizmente não tem atacante, não tem meio campo tão destacado, né? Eu gosto do Alisson, já que o Chico da Costa não vai jogar, mas é difícil escalar alguém diferente do Mirassol. Só que de defesa vale bastante a pena. Grêmio e Vitória. O Grêmio joga em casa, já conseguiu empatar ontem com o Botafogo, conseguiu ganhar do Inter, já subiu muita posição, já está em 11º. Então ele está favorito. Vai ter que jogar para cima do Vitória, que não consegue ganhar, não consegue respirar no campeonato. Mas também não vejo muitas escalações do Grêmio. Talvez o Carlos Vinícius, já que o Brent White não joga mais esse ano. O Carlos Vinícius é muito bom atacante. Acho que é a melhor opção. Marlon é bom jogador. O William tem que ver se ele está de meia. Se ele estiver de meia, talvez uma aposta, mas não gosto tanto assim dele para Cartola. Aqui eu gosto mais do Carlos Vinícius, talvez do Marlon, do Volpe batendo pênalti. Ontem fez gol de pênalti de novo. Colocar o Volpe é uma boa aposta. Vai que sobra esse pênalti aí que ele bate. Os últimos 2 jogos do Grêmio tiveram 4 pênaltis. 3 a favor e 3 contra e 1 a favor. Fluminense e Botafogo é clássico. Fluminense sem treinador, deve anunciar o Zubeldia até amanhã. Botafogo com o Davi Ancelotti, ganhou no final de semana, empatou no meio. É um time mais acertado, mas ainda está com muita dúvida para jogar.
Savarino era ótima opção, Montoro, mas está na. Montoro, se não me engano, foi para o Mundial Sub-20. O Cris Ramos foi expulso estupidamente, podia muito bem ter estourado contra o Atlético Mineiro, mas é uma ótima opção ainda. Arthur Cabral ou Cris Ramos. E tem que ver quem do Flu vai jogar. Não sei se o Thiago Silva vai jogar. Se o Thiago Silva não jogar, é um baque muito grande para a zaga. Tem bons jogadores de cartola do Fluminense, o Acosta, o Serno, o Canóbio, mas não dá para saber o que vai acontecer agora, né? Tem ganhado o Botafogo, sem treinador, mesmo assim. Vamos ter que esperar. Talvez não valha apostar no Fluminense essa rodada. Eu não faria isso. Se fosse para apostar, seria no Botafogo, que mesmo sem o Caio suspenso, tem o Barbosa, tem o Vitinho, tem o Telles, tem o Savarino, tem o Cris Ramos, tem o Arthur Cabral, ótimas opções. Palmeiras e Bahia, eu dou favoritismo pro Palmeiras. O Bahia tá numa fase horrível desde que foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Perdeu ontem pro Vasco, vai jogar sem o Jean Lucas. O Juba fez um gol contra, o Pulga não volta. E o Palmeiras ontem ganhou do River, tomou um susto, né? Porque tomou 1-0, teve que virar o jogo, mas foi relativamente fácil virar o jogo, né? Apesar dos gols só terem saído no final, não foi desesperador. Vitor Roque continua nessa fase inacreditável, fez gol ontem de novo, vai ter a unanimidade com certeza. Flaco Lopes é uma ótima aposta. No meio ali depende se for Andrés Pereira, Felipe Anderson. Andrés fez 2 gols na última rodada de Brasileiro, vale muito a pena também. Aí tem que ver a zaga, Queiroz, Gustavo Gomes, o Everton, só que eu não sei se vale tanto assim a zaga. Palmeiras para mim, até agora, ó, olhando aqui, Cruzeiro, Vasco, Palmeiras mesmo jogando fora, num time difícil, que é o Bahia, é o grande favorito da rodada, honestamente, olhando aqui. Isso é o contrário da rodada passada, né? Na rodada passada a gente teve os mandantes favoritos, quase tudo deu errado. E nessas os favoritos são visitantes. Mirassol, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, os 4 favoritos são visitantes. O Bragantino tem jogado muito melhor, mas não ganha. Não adianta que não ganha, é inacreditável. O Capixaba não voltou, então não vale para mim ninguém da zaga, não vale Cleiton, não vale zagueiro. Tem bons jogadores de meio, John principalmente é a melhor aposta desse time. Lá Quintana, Vinicinho, são bons jogadores, mas não pontuam tanto. Então aqui eu sairia de John. Se Capixaba voltar um dia, Capixaba. Mas por enquanto só o John, uma ótima aposta no meio de campo, mas não sei se eu vou utilizar. Santos sem Neymar, fica um time mais equilibrado. O Raiza consegue jogar melhor, o Guilherme jogar melhor. Não tem o Barreal, de novo, não sei porquê, eu acho que aí é uma escolha do Voivoda. Ele treinou o time, entendeu que é assim. O Santos já é um time bem melhor treinado, já tem 2 empates, já tem uma vitória, então o Voivoda tá recuperando o time, não vai ser um jogo tão fácil pro Red Bull, mas não vejo quem escalar do Santos também agora. Espera chegar na Vila Belmiro, espera o Neymar voltar para ter umas opções melhores. Corinthians e Flamengo, o Corinthians vai precisar ganhar porque perdeu ponto pro esporte, não pode deixar diminuir muito a pontuação, senão ele já chega perto do Galo, se não me engano a diferença é 3 pontos, 4 pontos, e o Galo tem jogo a menos, então o Corinthians em casa tem que tentar ganhar, apesar de que esse ano vem muito mal, não consegue ganhar em casa, tá bem difícil. Vai voltar o Guinegão, mas não joga Depay, não joga Garro, se não me engano só joga o Yuri, então é bem difícil. Os laterais do Corinthians são ótimos, principalmente jogando em casa, mas contra o Flamengo vai ser puxado. Quem quiser arriscar, Mateuzinho, Matheus Bidu, ver quem vai jogar. E o Flamengo joga hoje na Libertadores, pode ser uma tragédia, pode ser eliminado estupidamente, numa fase fraca, não deveria. Então pode ser um jogo de alívio também, falando, classificamos. Eu acho que o Flamengo é importante ter todos eles, de novo. Arrascaeta, Pedro, Samulino, menos agora, né? A fase Samulino, aquele spike dele, quando ele chegou, já deu uma baixada. Então não sei se vale tanto mais a pena. Mas Pedro, Arrascaeta, talvez um zagueiro, né? O Léo Pereira principalmente, vale a pena ainda. Beleza? Por último, esse jogo segundo é excelente. Se a gente soubesse quem ia a campo no São Paulo. São Paulo também joga hoje. Muito difícil virar a LDU. Vai vir jogar. Tá 2-0 para a LDU. Cara, São Paulo tem ótimas opções. É favorito contra o Ceará, que também enfrenta a mesma fase que o Bahia. Não ganha muito tempo. Mas eu só sei que vai jogar o Ferrarese, né? Se jogar o Ferrarese, que já foi poupado nas últimas 2 rodadas. Então, se alguém souber quem joga de São Paulo, escala. Vai para dentro. Se não, é Palmeiras favorito. Peças do Flamengo, do Mirassol e do Cruzeiro, que são os líderes do campeonato. Vamos devagar, vamos ver as notícias. É uma análise de jogos bem difícil, porque é uma rodada bem difícil. A maioria dos favoritos joga fora de casa, não tem muitas peças boas nessa confusão de treinador novo no meio do campeonato. Vamos ver o que vai sair, vamos ver se eu lanço o vídeo montando o time cedo no sábado. Tentar se recuperar, a última pontuação foi horrível. Vamos até o final do campeonato. Rodada 25 já, só faltam 13 rodadas, tá mal gostoso. Adorei fazer vídeo esse ano. Ano que vem vai dar certo de novo.
2.060 pontos é uma pontuação baixa, infelizmente, mas é uma pontuação legal ainda assim. E vamos pra cima, beleza? Valeu. Se quem estiver curtindo aí, ó, like, não esquece, se inscreve, compartilha. Depois a gente continua. Tamo junto.